Olá a todos! Antes de começar a nossa aula, faremos a introdução sobre o nosso painel do LandOffice 2022. Quando abrimos a tela inicial, além dos programas, ele vem com diversas ferramentas complementares integradas e botões de acesso aos nossos canais, e na parte superior a gente tem o nome LandOffice, os botões de engrenagem, minimizar e maximizar a tela e fechar o programa. Quando eu clico nessa engrenagem, eu tenho toda a configuração desse painel. Primeiro, eu escolho o idioma, posso fazer alguns ajustes, como alterar a imagem de fundo, a opacidade, a apresentação dos ícones, e se a apresentação será na horizontal ou padrão novo, que é o padrão vertical. Além disso, tem as configurações de unidade, eu consigo ajustar a pressão, vazão, temperatura, a potência, a área, todas as unidades do programa. Basta salvar, depois. Quando eu clico de novo, ele fecha a informação de opções do painel. E nessa seção temos 6 programas desenvolvidos pela UE. Vale lembrar que aparecerá para você somente aquele respectivo à sua compra. O primeiro deles é o AutoLandscape, um plugin para softwares CAD, que auxilia na criação de projetos técnicos de paisagismo. Com ele é possível desenvolver o projeto executivo com precisão, agilidade, criar tabelas e quantitativos com um clique, além de visualização simultânea do projeto, em planta baixa, humanizada e em 3D. O segundo é o Visual Plan, que pode ser utilizado de forma independente ou integrado aos softwares AutoLandscape e HydroLandscape. Com ele você cria plantas humanizadas e modelos 3D esquemáticos dos seus projetos de forma prática e rápida. O Visual Plan ele possui um render integrado, com ferramentas para estudo solar e sombreamento das áreas. O Land Manager é um software de gestão de obras, desenvolvido especialmente para atender as necessidades de empresas de paisagismo, irrigação e manutenção, e com ele você pode controlar projetos, obras, manutenções, equipes, ferramentas e recursos financeiros da sua empresa, de forma integrada. É possível acompanhar onde cada equipe ou ferramenta está, programar cronogramas de trabalho detalhados, registrar entradas e saídas financeiras e utilizar o sistema como uma ferramenta completa de controle. O PhotoLandscape ele é um programa de fotomontagem desenvolvido para tornar a apresentação dos seus projetos rápida e clara. Com ele você tira uma foto da propriedade do cliente e insere o paisagismo diretamente na imagem, permitindo visualizar o jardim pronto em poucos minutos. Além de agilizar a criação de ideias, o PhotoLandscape facilita ajustes instantâneos e evita o retrabalho de desenvolver um projeto completo antes mesmo da aprovação do cliente. Então, ele é intuitivo e eficiente. É a ferramenta ideal para encantar os clientes e acelerar o fechamento de negócios. O HydroLandscape ele é um plugin para o CAD, desenvolvido para auxiliar na criação de projetos de irrigação completos e precisos. Com ele você realiza automaticamente os cálculos de dimensionamento, tendo também um memorial de cálculo, quantitativos e toda a documentação necessária. Já o Calc, o Calc Landscape, é um programa que pode ser usado em conjunto ou individualmente. Ele gera um quantitativo e orçamento. Então, se você tem um dos programas, você consegue exportar as informações para o Calc e, a partir das informações, gerar os relatórios. Então, é uma ferramenta muito importante para o seu dia a dia de trabalho. Na seção seguinte, temos um catálogo, e ao abrir ele, podemos visualizar a biblioteca de itens de paisagismo e para irrigação, com as subdivisões, plantas, tipologias, mobiliários, pisos, divisores, grupos e símbolos. Já para irrigação, temos os tubos, os aspersores, as válvulas, controladores, bombas, gotejadores, cabos e acessórios. Para cada um deles, podemos filtrar de acordo com as informações relevantes, como, por exemplo, se é arbusto, árvore, bambu ou outra. Ambiente, se ela é meia sombra, plano sol ou sombra. Se ela é nativa ou exótica, então eu consigo filtrar todo tipo de informação nessa barra da esquerda, inclusive criar um próprio filtro com informações avançadas.
Aqui eu tenho uma barra, né, para poder escrever o nome da planta e posso filtrar por código ou nome científico, né, ou popular. À direita, então, vamos ter todas as informações técnicas, né, da família, o tipo e toda a sua caracterização botânica. E na parte superior eu tenho uma estrela cinza onde eu posso categorizar a planta como favorita. Posso colocar em um filtro existente ou criar outro. E depois fica fácil, né, de encontrar ela no filtro de favoritos. Voltando para o painel principal, ao lado do catálogo fica a central de suporte, onde tem vários ícones importantes. O primeiro é o Telegram, né, o segundo é o chat ao vivo, e ambos você conversa com atendimento de suporte, disponíveis no horário comercial de 9 às 18. A vantagem do Telegram é que a mensagem fica salva para você consultar, né, se for necessário, e o atendimento não é interrompido, né, com 5 minutos de inatividade. O terceiro é o atendimento através do Helpdesk, onde você pode abrir um chamado independente do horário, né? E responderemos suas dúvidas em até um dia útil. A segunda linha tem o check-up para reparar, né, as configurações, como por exemplo alguma incompatibilidade, né, devido à atualização do Windows. Depois temos a proteção, que é muito importante para quem usa uma licença em mais de um computador. Como não é possível utilizar simultaneamente, é necessário desabilitar, né, em uma máquina e habilitar em outra, com dados da ativação. O botão de atualizar, ele vai verificar se existem updates a serem feitos. É importante sempre rodar as atualizações, né, e isso permite que o sistema funcione com todas as melhorias. E na linha de baixo ficam os links para acessar, né, os canais de aprendizagem, a nossa wiki com diversas respostas, né, para dúvidas frequentes, o nosso canal do YouTube, com milhares de vídeos disponíveis, como dicas técnicas, webinário, entre outros. O último é referente à apresentação, onde ficam as aulas introdutórias, né, como essa para você acessar sempre que necessário. Aqui estão todas as nossas aulas introdutórias e embaixo temos o link do arquivo para baixar e fazer o exercício junto com a aula. Na coluna Aprender, nós temos o ícone, né, que direciona para o site do nosso curso, e abaixo as nossas revistas de paisagismo e irrigação, onde temos conteúdos mensais, né, com entrevistas com profissionais, conteúdos sobre a área, informações de atualizações, coleções, entre outros. O próximo campo, né, de extrema importância é o iNetwork, onde publicamos nossas coleções mensais, né, de plantas e itens que ficam disponíveis para download. A opção, né, loja, são todos os itens disponíveis para download. Já as minhas coleções são itens que você já baixou e já está disponível para ser usado lá no seu programa. O botão atualizar, ele verifica, né, novos itens para downloads e atualiza os itens, né, das minhas coleções. Se você quiser procurar um item específico, pode ir até o ícone da bússola ali e informar o nome do item ou da coleção que deseja, que ele vai pesquisar entre as coleções existentes. Eu posso também selecionar se eu quero itens de paisagismo ou de irrigação, além de selecionar para aparecer só itens novos que você ainda não baixou. Para baixar é simples, basta clicar com o botão direito, apertar para fazer o download ou clicar para abrir a coleção e consultar todos os itens presentes nela. Aqui eu vou demonstrar com uma planta muito utilizada, a Amaranta charuto. Vou pesquisar, aqui aparecem as coleções, né, onde ela está presente. Vou clicar em uma. Abrindo aqui, eu consigo clicar para fazer um download. Como eu já tenho essa coleção baixada, ele vai aparecer uma mensagem. Eu vou clicar em sim aqui, só para demonstrar. Aqui abre a janela com os downloads, né? Então você consegue baixar mais de um download. Aqui vai fazer uma fila, né? E você pode deixar baixando. Vou voltar. Em loja, você consegue ver que em verde ficam as coleções que precisam ser baixadas, em cinza as coleções que já foram, né, baixadas. Clicando também com o botão direito do mouse, você consegue clicar em download sem precisar, né, entrar dentro da coleção.
Por último, temos outra informação importante para as coleções em 3D, que é necessário baixar a coleção do item e também a coleção do material referente a ele, para que quando você abra o programa, né, a visualização do 3D esteja com a textura. Aqui nessa coleção, ela mostra, né, a coleção que precisa ser baixada, que é a coleção de materiais, plantas 3D, maio 2024. Né? Então, você precisa baixar essa coleção para que as texturas, né, das plantas 3D apareçam. E voltando para a interface inicial, temos essa seção de banco de dados. E lembrando que o banco de dados ele é expansível, então isso significa que você consegue incluir itens e plantas. Entretanto, a gente não tem acesso, né, ao que você inclui, fica apenas no seu computador, por isso é fundamental fazer o backup e manter ele atualizado, para não correr o risco de perder seus dados. Para fazer o backup é muito simples, basta apertar nesse botão e selecionar a pasta que quer deixá-lo. Os demais botões, caso tenha interesse em aprender a usar, temos diversos vídeos de dicas técnicas ensinando o processo, né, no YouTube e nas nossas revistas. Após fazer o download, né, do arquivo da aula introdutória aqui, a apresentação, nós vamos clicar aqui em Hydro Landscape para iniciarmos o nosso projeto. Aqui o Hydro Landscape já abriu. Para poder abrirmos o CAD, precisa apenas clicar em qualquer botão. Eu vou clicar aqui, ele já abre a mensagem, né, perguntando se quer abrir uma nova sessão. Eu vou clicar em sim. E aqui ele abre a janela do BricsCAD, né, que utilizamos. E lembrando que o Hydro funciona apenas com a versão 2D. Agora ele abriu a interface do BricsCAD. Você pode utilizar o botão de novo desenho para um novo desenho, mas nós vamos utilizar o arquivo baixado. Precisa apenas buscar ele no seu computador. Aqui o meu já está aberto, vou clicar aqui no exercício introdutório, clicar em Open para poder abrir. Aqui nós temos o nosso projeto. Então, inicialmente, ele tem os itens de paisagismo, né, utilizados na aula de Auto Landscape. E agora nós vamos, né, mostrar como salvar esse arquivo. Você pode clicar apenas em salvar com as alterações novas, ou clicar aqui nessa setinha e clicar em salvar como. Então você pode criar um arquivo com um nome diferente, clicar em salvar e fechar para ter esse arquivo base lá sem nenhuma alteração. Depois clicar apenas em salvar. Então agora nós vamos limpar, né, esse arquivo. Vamos para a aba de apoio. Aqui nós temos algumas opções. Vamos clicar primeiro em UCS Word para poder deixar nas coordenadas universais. É só clicar que ele já atualiza. O próximo é mover para a origem. Ele vai mover o seu projeto para as linhas de eixo cartesiano do CAD, para ficar próximo ali à origem. O próximo é o achatar. O achatar você move todas essas linhas com elevações para o zero. É só clicar nele, selecionar o projeto e dar um Enter. Então, as linhas que estiverem com elevação, elas vão todas para o nível 0. E no caso, se você tiver algum nível no seu projeto, você precisa esconder, né, esse nível para que ele não tire a elevação dele. Agora, nós vamos dar um Purge. É só digitar Purge na barra de comandos, clicar nesse botãozinho de Purge e repetir isso até chegar ao 0. Aqui está 2. Agora, chegou ao 0, já está limpo o nosso arquivo. Agora nós vamos começar a trabalhar, fazer a irrigação do canteiro, né, posterior. São 2 canteiros posteriores. Na parte da frente da casa, nós temos 2 canteiros frontais ali e o canteiro da calçada. Aqui ao lado, nós conseguimos ver as layers, aqui nesse botão de layers, e na parte superior também, você consegue mexer ali nas layers, né? Nós vamos apagar as layers de paisagismo, que elas, né, têm um PA.
Vou clicar na lâmpada apagando todas as layers de paisagismo para iniciarmos a irrigação. Aqui, como eu estou na layer, ele manda uma mensagem, é só clicar em OK e continuar apagando essas layers. Essas eu vou deixar, que são de canteiros divisores, para a gente conseguir visualizar ali o nosso espaço. E vamos iniciar aí, inserindo os itens. Para iniciar, nós vamos na aba de origem. Em origem, nós temos, né, o hidrômetro, se você for utilizar. Nós temos o controle de desenho, podendo alterar esse desenho de representação. Temos alguns no banco de dados. Você pode, né, incluir um outro e alterar, né, e excluir também. E temos as informações desse hidrômetro. Temos as questões, né, de vazão, pressão de trabalho. E aí você pode preencher e incluir. Mas nós vamos trabalhar com a bomba. Na bomba também nós temos o controle de desenhos. Aqui nós temos algumas representações, podendo alterar. E as informações da bomba, se você quiser inserir de uma vez. No caso, ali a gente tem na lupa, se você quiser selecionar essa bomba. Aqui podemos selecionar os filtros. Aqui as informações da bomba. Mas nós vamos clicar em dimensionar depois, para a gente dimensionar lá após finalizar o processo. Então, vou clicar em incluir agora. E vou posicionar a minha bomba aqui no corredor da casa, tá? Coloquei ela aqui. E agora nós podemos passar para o próximo passo. Nós vamos inserir agora os aspersores. Na aba aspersor, nós temos, primeiramente, o catálogo. Aqui no catálogo você vê as informações dos itens, né? Ali também podendo filtrar, né? Por tipo, marca, série e outros filtros também. O próximo é o mosaico. No mosaico você vê as imagens, né, dos itens, também podendo filtrar. Aqui na lupa a gente vai selecionar qual é o aspersor que nós vamos utilizar. Nós vamos, aqui temos informação, né, dos itens, né, dos aspersores no caso. Nós podemos filtrar também. Aqui nós vamos digitar o aspersor que nós vamos utilizar. É o S 615 da Hi-Bird. Já selecionamos. Aqui nós conseguimos selecionar o bocal que nós vamos utilizar. Vou clicar aqui. Vou escolher o meu bocal. Nós vamos utilizar o 4 van. Aqui embaixo. Vou clicar nele. E aqui nós podemos também, né, criar um novo esquema de bocal. Só clicar no esquema. Aqui você inserir as informações e incluir. Nós temos dicas técnicas para isso. Na questão de configurar desenho também, você pode inserir um desenho. Mas vamos utilizar, né, o 4 van ali. Nós temos a distância de espaçamento dos aspersores. E ao lado o raio desses aspersores. Aqui nós temos o modo de inclusão. E nessa setinha, as formas de incluir esse aspersor. Nós temos o individual, para incluir individualmente. O individual ajustável, eu vou mostrar como funciona. É só clicar, né, no ajustável e clicar no ícone. Aqui você consegue criar ali um ângulo ajustável, tá? Vou mostrar novamente, clicando no ajustável, no ícone. E aqui você consegue também colocar um valor para esse ângulo, tá? Ajustar ali o ângulo que você deseja e criar na sua forma. Aqui nós temos a linha de 360. Vou clicar nele, no ícone. Vou clicar de um lado ao outro.
Aqui eu vou mudar para layer 0. Vou clicar de um lado ao outro e ele faz ali a minha linha 360. A de 180 é a mesma coisa, vou clicar nela. E aqui ele já cria as espessuras em 180. Aqui embaixo nós temos o múltiplo fixo. Vou clicar aqui no ícone. E aí ele vai criando em sequência, né, utilizando o raio ali pré-definido. No múltiplo livre, você consegue criar ele livremente aonde você der o clique, né? Então, onde você der o clique, ele vai colocar o aspersor. Aqui em distribuir em polyline, você consegue criar uma polyline. Vou criar aqui uma linha, vou clicar no ícone e clicar na linha. Então, ele vai distribuir ali de acordo com o raio dentro ali da minha linha. O próximo é preencher com o polyline, nós vamos utilizar depois, e o com boulder também. E esse de substituir um aspersor, que você consegue selecionar um outro aspersor, clicar, né, no ícone e mudar ali o aspersor para um outro. Agora, nós vamos utilizar o preenche polyline e o boulder no nosso projeto. Para iniciar, vou apagar tudo para começarmos a criar aqui. Nesse canteiro dos fundos, nós vamos criar um retângulo. Vou clicar aqui, criar um retângulo para a gente preencher com o aspersor. Vou fazer o mesmo com esse da lateral. E vou criar também um retângulo. E vou aqui até o final. Com eles criados, eu vou clicar aqui com preencher com um boundary e vou clicar dentro da área, né? O boundary ele vai preencher a área ali pré-estabelecida. Aqui eu acho que está em excesso, então eu vou apagar esses dois da ponta para ficar com um projeto melhor. Eu vou selecionar os dois da ponta e vou apagar com o delete do teclado. Aí aqui eu já achei que tá ok, né? Ele tá preenchido certinho. E vou também preencher novamente. O boulder ele vai preencher a minha área ali. Vou clicar aqui, como ele preenche a área nesse espaço de cima ele se preencheu corretamente, nessa parte de baixo ele não preencheu por causa desse vão. Então eu vou selecionar também os que eu não quero e vou excluir. Vou excluir esse também. Nessa parte eu vou excluir esse daqui, porque também tá em excesso. E aqui eu acho que tá ok. Vou deixar dessa forma. E agora nós podemos partir para o próximo da parte de baixo. Tudo preenchido certinho. Nessa parte já não podemos preencher com o boundary, então nós vamos preencher a do canteiro da calçada, também criando um retângulo. Eu vou clicar nessa ponta e vou até o final ali do canteiro com esse retângulo. Preencher corretamente certinho, né, a área dele. E nessa parte a gente vai criar, né, uma polyline para poder preencher com a polyline. Vou dar o meu clique aqui e vou contornar esse canteiro. Como ele tem duas partes, na hora que eu preencher com boundary, né, ele vai gerar uma confusão no meio, porque são duas áreas diferentes, né? Então eu vou criar uma área única. Nessa parte de baixo, nós podemos clicar aqui no orto ou no comando F8 do teclado, para deixar retinho, né, no ângulo de 90 graus, nesses lados. Aqui eu vou clicar e no último eu vou clicar o Shift com o botão direito do mouse para selecionar o Snap e fechar essa área. Com a área fechadinha, ali nós já temos os dois espaços. Eu vou clicar em preencher uma polyline, vou clicar, né, no ícone e clicar na polyline que eu criei. Agora ele preencheu ali tudo certinho. Também achei que tem um excesso, então eu vou
apagar ali alguns espessores que estão em excesso. Vou clicar nesse, vou apagar. Esse também. E vou ajeitando um pouco aqui para poder ficar melhor. Eles acabaram ficando um pouco próximos, então eu vou chegar um pouquinho pro lado. Lembrando que como são preenchedores automáticos, né, então eles vão colocar, mas pode ser que não fique da forma desejada, então podemos utilizá-lo e corrigir depois. Aqui eu acho que tá tudo certo. Mas, deixa eu ver. Vou deixar mais próximo da polyline ali, que ainda tem um espaço de canteiro. Aqui tá tudo ok. E aqui na parte de cima também tá em excesso. Vou apagar esse e chegar esse um pouquinho pro lado. Para preencher ali, né, o espaço. O outro também, para acompanhar. E agora eu acho que tá ok. Bem fileirinho ali, né? E agora nós podemos criar o próximo canteiro. Nesse de baixo, nós vamos utilizar o mesmo e vamos preencher ali a polyline. Aqui também ele, né, deu um pouquinho de excesso. Eu vou apagar esses da ponta, né, que o canteiro é arredondado no final ali. Eu vou clicar e apagar os que estão em excesso, né, para poder fechar certinho. Vou selecionar esse, vou apagar. Esse também e o último aqui. Nesse, eu vou clicar e vou criar um ajustável nessa parte para poder preencher ali o final. Vou clicar no final desse espessor, no meio dele, e criar um até a parte ali do canteiro, né, na parte arredondada. Aí acredito que aqui ficou ok. E podemos apagar essas linhas para que não atrapalhe também no projeto. Paguei desses dois canteiros, agora eu vou pagar dos de cima também. Agora com os canteiros prontinhos, nós vamos fazer essa parte aqui que vai ser gotejamento. Vamos medir aqui a área ali que a gente tem para inserir o gotejo. Vou clicar para poder selecionar o endpoint. Aqui a gente tem 22, então mais ou menos seria 11 ali o meio. Nós vamos clicar aqui na aba de gotejador. Nós temos também o catálogo com as informações dos itens, o mosaico com as imagens, né? Aqui na lupa nós vamos escolher o gotejador que nós vamos utilizar. Aqui podemos filtrar também, nós vamos utilizar o de 1000. Esse da Rivulus na opção 6000 aqui, ó. Aqui temos as informações do gotejo. Aqui o espaçamento dos emissores. Você pode alterar. E aqui na setinha nós vamos escolher a inserção. Aqui novo polígono criando, né, diretamente. O converter para converter a polyline. O converter múltiplo se tiver muitos. E o converter múltiplos polylines se tiverem muitas polylines. Nós vamos clicar em novo polígono, clicar no ícone e vamos inserir o nosso gotejo. Vou clicar com o botão direito, né, e o Shift para selecionar o ponto médio. Vou clicar no ponto médio da nossa área, vou clicar em Orto, F8, para poder selecionar e colocar no ângulo de 90 graus certinho. Vou clicar aqui. E agora nós vamos utilizar o botão
de múltiplos gotejos aqui para poder criar os próximos gotejadores ao lado. Vou clicar nele. Aqui ele já mostra o que precisa fazer, a distância entre as linhas vai ser 0,20. Vou dar o Enter no teclado, vou clicar na linha e agora ele pede para poder mostrar o lado do offset. Vou clicar para esse lado. Agora a distância total, se você tiver a distância pode digitar, se não pode clicar no final e clicar, né, na linha de gotejo. Aqui já criamos os nossos gotejos e agora eu vou clicar em trim, né, do CAD mesmo, para poder recortar essa parte que está por fora. E agora ele está certinho dentro da minha área. Nessa aba de configurações você consegue também mudar a linha, né, se for contínuo, a escala e as cores ali da layer do gotejo. Pode clicar em salvar e fechar se você desejar. Agora nós vamos inserir as válvulas, os mesmos botões, né, de catálogo com as informações de válvulas, o mosaico com as imagens e aqui a lupa para selecionarmos a válvula que nós vamos utilizar. Vai ser a EZP 064. Aí eu vou selecionar ela, vou clicar para inserir, a válvula ela é mais simples, é só clicar para inserir, vou clicar para esse setor de baixo, vou utilizar outra aqui no setor de gotejo, e mais uma na parte de cima, que vai ser mais um setor, né, dos nossos canteiros posteriores. Agora nós vamos começar a inserir as tubulações, né? Vou clicar aqui em tubos. Tubo também tem né, a questão do catálogo. Então você tem as informações de tubos. Aqui nós temos a lupinha para inserir o tubo que desejamos, mas nós não vamos inserir aqui, vamos inserir no dimensionamento. Aqui, se você quer inserir esse tubo em preto e branco ou colorido. E aqui nós temos o modo de inserção dos tubos, né? O tubo principal, o secundário. Aqui nós temos o pulo, para poder representar as tubulações que se cruzam. A cruz, para poder cruzar, né, as tubulações. E aqui nós temos o multicruzes também, que seria para poder cruzar vários tubos. Mas nós vamos utilizar o conectar, né? Esse botão ele vai conectar automaticamente. Temos o principal e secundário, somente principal e somente secundária. Nós vamos utilizar o secundário, tá? Para conectar, precisa apenas selecionar a área que você quer conectar e dar um Enter. Então ali ele vai criar para você os tubos daquela área. Vamos clicar novamente e vamos selecionar a outra área para conectar também, né? Então ele vai conectar automaticamente, pode ser que não fique da forma que desejamos, né? Como aqui, ó, eu não gostei muito desses, no meio eu vou selecionar eles pela lateral para não dar excesso de tubo, então eu vou excluir esses tubos, vou apagar a achura para conseguirmos enxergar melhor, né? Vou apagar aqui essa pedra para não atrapalhar. E aqui, ó, ele fez corretamente, né? Ali a área, conectando pelas laterais, e aqui ele conectou pelos meios. Eu achei que estão em excesso, então vou apagar todos esses aqui do meio. Lembrando que ele não conecta, né, os tubos, ele cria, né, esses tubos automaticamente para você. Dependendo da forma, né, do seu projeto, você vai precisar utilizar lá o botão de cruz para cruzar os tubos e não aparecer como desconectado. Apaguei, agora eu vou conectar, né, clicando no secundário e conectando as laterais ali de um canteiro para o outro e as laterais que não foram conectadas aqui desse canteiro na lateral. Vou conectar todos os espaços aqui que estão vazios até a parte de baixo. Lembrando que precisa conectar, né, nos pontos de interseção de cada item, no caso do aspersor ali, o meio dele, tá? Aqui eu acho que tá ok. Vou apagar esse final, porque não podemos estar com, né, o circuito fechado. E eu vou conectar essa parte frontal para unir um lado com o outro.
aqui eu já conectei. E agora eu vou fazer o mesmo com esse canteiro aqui da parte frontal da casa. Vou clicar em secundário, selecionar a área, dar Enter no teclado. E aqui ele conectou também mais certinho, só que tem uns tubos que eu vou ajustar para ficar todos também retinhos. Vou apagar esses. Vou deixar eles todos também em linha reta. Vou clicar em secundário e preencher ali onde está faltando. Apagar essa parte de baixo para poder, né, não deixar o circuito fechado. Aqui tá faltando um. Agora tá todos conectados. E na parte de cima, eu vou mudar também esse. Vou clicar nele, vou apagar. Vou conectar ele na parte superior. Vou clicar em secundário, clicar, né, no superior, secundário. E agora eu vou conectar a minha válvula também. Na parte de baixo também vou usar conectar, secundário. Vou selecionar a área, dar Enter no teclado. Aqui também ele conectou no meio. Vou apagar para conectar nas laterais. Ali selecionou um aspersor. Vou selecionar corretamente ali meu tubo. Vou apagar com delete do teclado. E agora, com o secundário, conectar ali o que falta. Vou apagar esse da lateral também para não deixar o circuito fechado. E vou conectar ele, né, nesse setor de cima. Então, eu vou clicar em secundário novamente. Mas eu vou conectar aqui, porque mesmo conectando na parte de cima, ele vai ficar, né, desconectado. Vou clicar no de cima e vou cortar ali sobre o tubo de baixo. Aqui ele corta, né, o tubo para poder conectar. Vou clicar em cruz para cruzar esses tubos. Vou clicar no primeiro e no segundo tubo. Aqui ele já fez o cruzamento, ó, você pode observar que tá as 4 linhas separadas. Vou clicar nessa porque ela está em excesso, né? Então aqui, ó, consegui conectar corretamente tudo. Agora nós vamos conectar os nossos gotejos. Vou clicar em secundário, pois os gotejos eles não se ligam automaticamente. Vou clicar no secundário, vou selecionar o meu endpoint, né, com o Shift e o direito do mouse, e vou selecionar de um a um e conectar ali os meus gotejos. Agora eu vou conectar a minha válvula. E agora eu já estou com todos os meus setores conectados. Falta ainda conectar aqui a última válvula, secundário, novamente. Vou conectar e agora eu vou conectar os principais. Vou clicar em principal. Vou conectar a válvula ali na minha bomba. Lembrando que eu vou clicar aqui no Shift, ó. Agora a gente precisa conectar ali no Insert Point, né? Ou no centro. Então, se você não conectar no centro, ele pode dar desconectado. Vou conectar a minha outra válvula. E agora eu vou desenhar ali um tubo principal para o meu último setor. Vou clicar fazer uma linha até a minha bomba ali. Ali já estão todos conectados, né? Agora podemos setorizar, né, esses setores. Vou clicar aqui em diagrama. Em diagrama nós temos tudo que a gente incluiu aqui, de aspersores a gotejo, válvulas, tá?
podemos selecionar e clicar em selecionar para selecionar ali no CAD, ele vai mostrar para você onde ele está localizado, tá? Aqui em setorizar você consegue criar os setores, vou criar aqui um primeiro setor, ele criou meu setor A1, aqui temos as informações e eu vou selecionar os aspersores desse setor, vou clicar em selecionar aspersores, o meu setor A1 vai ser a parte de cima. Vou selecionar toda essa área, dar Enter, e ele já selecionou ali os meus aspersores. Aqui em setores a gente consegue visualizar, né, as informações desse setor. Agora, vou selecionar a minha válvula. A minha válvula desse setor está aqui. Vou dar um Enter. E aqui também já aparece a minha válvula. Vou selecionar, né, agora vou criar um novo setor. Vou clicar no meu setor A2 e agora o meu setor A2 é os gotejos, então vou selecionar os gotejadores. Vou clicar aqui e selecionar. Não tem problema selecionar outra coisa, porque ele vai selecionar apenas o que você clicar aqui nesse botão. Aqui já tenho o meu gotejo e vou selecionar a minha válvula. Ali selecionou o gotejo, mas não tem problema, ele vai selecionar só a válvula. Vou criar mais o meu último setor. Vou clicar no O3 e clicar em selecionar o aspersor. Vou selecionar toda a minha área, que vai ser, né, aquele canteiro frontal e da calçada. Vou dar Enter. Já tem as informações. Vou selecionar a válvula. Vou dar Enter. E agora já está selecionado todos, né, os meus setores, aqui as informações deles. Agora eu vou fechar. E podemos passar para o próximo passo, que seria dimensionar. Vou mostrar as outras abas, que é a de conexão. Também temos as mesmas informações. Com catálogo, né, a forma de inserção. O controlador também, catálogo, mosaico, as formas de inserção, né? A configuração de desenho, os cabos. Lembrando que esses itens não são calculados. Aqui em cabo também você consegue mudar a cor da linha, né? Os acessórios também, né? Aqui também mostrando as informações deles. E em extras as abas que nós vamos trabalhar também depois. Vocês podem assistir as dicas técnicas em relação a eles. E o apoio que já utilizamos. Aqui em terreno você consegue criar curvas de nível, converter uma polyline, né? Criar a curva de nível diretamente ou baixar essas curvas de níveis da internet. Também temos dicas técnicas sobre. E agora vamos clicar em dimensionar para começar o cálculo. Nessa aba de dimensionar, nós temos o botão de reiniciar para poder reiniciar o cálculo. A calculadora que ele abre, né? A calculadora do seu computador. E vamos começar com o circuito. Aqui o circuito ele vai analisar ali o que tiver de erro no seu projeto inicialmente. Aqui em tubos você pode selecionar os tubos que você deseja utilizar. Eu selecionei apenas alguns, que são os PNs, né? 75 ali, do 20 ao 50. E aqui também você pode, né, tanto selecionar como desmarcar. Vou aplicar. Você pode interpolar se tiver curvas de nível. Eu vou clicar aqui só para demonstrar. Eu não tenho nenhuma curva de nível, então ele vai mostrar ali a mensagem. Aqui na aba calcular, ele vai calcular as linhas laterais, né, que são as linhas secundárias. E aqui ele vai calcular a linha principal. Então aqui ele já fez todo o cálculo. Eu vou mostrar aqui em exibir. Aqui ele está exibindo a minha conta, eu vou tirar essa seleção para poder visualizar melhor. Nessa aba você consegue selecionar várias informações, né, do seu projeto, para poder, né, visualizar aqui. Aqui temos já as seleções de tubos, né, aqui podemos ver a vazão, a velocidade, né, da tubulação, entre outras informações que você consegue também exportar essa imagem. Aqui nós temos o memorial de cálculo. O memorial de cálculo ele trabalha, né, ali nos piores casos, né, informando ali também caso tenha algum erro. E aqui
Nós vamos agora selecionar a nossa bomba. A bomba está em vermelho porque nós não selecionamos ela inicialmente. Vou clicar nela. Aqui aparece um erro porque ela não escolhemos ainda, né? Vou clicar aqui em troca. Aqui temos as informações de cálculo para ele poder selecionar a bomba correta. Vou clicar em avançar. E aqui ele traz as informações de acordo com o seu projeto. Aqui é uma performance que ele traz para a bomba, de pressão mínima de 14 e precisa ter uma vazão mínima de 3,2. E menor, né, no caso que é a pressão máxima de 24, a vazão de 4,2. No primeiro ele tem, né, 18 de pressão e 4 de vazão, então ele se encaixa ali na pressão máxima, né, abaixo da pressão máxima, abaixo também da vazão máxima. Mas eu posso utilizar esse de 24 também, que ele também fica abaixo da pressão e da vazão máxima, mas nós vamos utilizar esse de 18. Vou clicar em concluir. E ele já entrou ali no nosso cálculo, né? Já fica azul porque ele está certinho com o nosso projeto. Posso clicar aqui em aplicar. Tem em preto e branco ou colorido. Vou clicar em colorido e ele já mostra ali as tubulações certinhas com a cor, de acordo com, né, a sua espessura. Né? Então aqui você pode ver que cada espessura de tubo ela tem uma cor de acordo com, né, a sua layer. Né? No caso, um tubo de 20 ele vai ter a cor 20. Aqui em exibir, você também consegue, vou colocar aqui para poder destacar um pior caso, então você consegue também extrair imagens. Eu vou extrair uma imagem do pior caso, destaquei aqui, ele fica em verde, vou em início novamente, vou posicionar aqui e vou clicar aqui para exportar ou imprimir. Nessa opção, eu consigo tirar a imagem dali do dimensionar, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou salvar como, né? Eu posso nomear ali, vou escolher uma pasta. Vou nomear ali a minha imagem e clicar em salvar. Vou fechar, então a minha imagem ali já está salva. Vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. E essa é uma informação que eu posso inserir ali para agregar no meu projeto, né? Vou também extrair essa imagem, os 3 pontinhos, salvar como. Vou colocar como 02, salvar e vou fechar. Então, extrair a imagem ali dos piores casos. Vou clicar em exibir novamente e vou desmarcar ali para não atrapalhar. Vou voltar para o início e ali também a gente tem a opção de selecionar no CAD. É só você selecionar, né, algum item, clicar em selecionar no CAD e ele vai aparecer lá para você. Aqui nós temos a aba exibir, já falamos sobre. Em setores você consegue marcar, né, o setor que você deseja visualizar. Vou desmarcar. Aqui em conexões a gente vai trabalhar depois, vou clicar em 3D e clicar aqui para mudar a visualização. Então aqui a gente consegue ver o 3D do nosso projeto, né? Então aqui a gente pode ligar o setor nesse botão, né? Escolher o setor que a gente quer ligar. Conseguimos ver ele trabalhando e também podemos voltar lá em início e exportar a imagem, né, com o setor ligado. Vou voltar em 3D, aqui a gente consegue também mudar as texturas do terreno e também a escala e a opacidade ali desse terreno. Aqui a gente consegue mudar a visualização, né, de câmera e podemos voltar aqui, mudando visualização para trabalharmos as nossas conexões. Aqui a gente tem apagar as conexões, se for necessário, e aqui a gente vai clicar em definir, para definir as conexões que vamos utilizar. Marcando todas, a gente tem mais opções para ele poder clicar, né, escolher automaticamente. Nós vamos selecionar todas, né, e vamos aplicar, mas você pode selecionar as que você utiliza mais também. Agora eu vou clicar aqui em analisar conexões, ele vai analisar as minhas conexões automaticamente. Então, de acordo com os casos do meu projeto, ele vai me dar ali as soluções. Algumas ele não traz soluções ali, então eu preciso cadastrar essas soluções manualmente. Eu vou clicar aqui em marcar o caso, para eu conseguir visualizar qual é o caso que eu preciso trabalhar. Aqui nós temos 2 tubos de 32 e um de 20 embaixo com aspersor. Vou voltar lá e vou clicar em analisar conexões novamente e vou clicar aqui para poder desmarcar o meu caso. Vou posicionar melhor para eu conseguir visualizar ali o meu caso, para poder selecionar as conexões necessárias. Então, eu vou clicar aqui no canto para poder desmarcar o caso.
Aqui agora eu vou selecionar o caso que eu vou trabalhar, que é aquele ali, e vou clicar em cadastrar solução. Aqui eu tenho o meu caso, aqui eu vou clicar em incluir no ícone de mais. Aqui eu vou escolher, temos a forma de filtragem, eu vou filtrar pela forma, eu vou utilizar uma luva de redução, e aí eu vou colocar uma luva de redução de 20. Vou escolher uma de 20 para um meio, né? Para conectar as pessoas. Clicar nela, vou clicar em OK e ela já vai aparecer ali. Agora vou colocar minha outra conexão, vou selecionar um T. Um T de 20 também. Vou escolher esse, vou clicar em OK, ele já aparece para mim, tá? É um T de 20 para conectar a luva de redução com a minha tubulação. Agora eu vou inserir o próximo. Vou deixar 20 mesmo, mas eu vou escolher uma luva de redução de 20 para 32. Aí vou selecionar esse, ó, 32 para 20, luva de redução longa. Vou clicar nele e vou clicar em OK. Já foi para lá também e vou clicar no meu último T, que vai ser um T de 32. Vou selecionar esse, clicar em OK. E aqui já tenho todas, né, as minhas conexões daquele espaço ali. Na exclamação você nomeia, né, a solução automaticamente. Mas se você não gostar do nome, você pode selecionar, apagar e colocar um nome que você quiser. Eu vou deixar com esse mesmo. E vou clicar aqui em salvar. Ele pergunta se você quer salvar, vou clicar em sim. Aqui já aparecem minhas soluções. Na lateral a gente tem o ícone de menos, né? É só selecionar e clicar no menos para poder excluir. A interrogação, se você tiver alguma dúvida. A setinha para cima e para baixo, caso tenha muitas soluções, para poder conseguir visualizar, né? Clicando para cima, né? Ou para baixo. E agora a gente pode fechar. Agora basta clicar ali no meu caso e clicar ali em trocar solução para colocar a minha solução criada. Vou clicar na solução, clicar em OK e já tenho a minha solução ali cadastrada manualmente. Agora a gente pode, né, cadastrar as outras, mas eu vou cadastrar apenas essas como demonstração. A gente tem dicas técnicas também sobre, né? E agora vamos dar sequência. Vou fechar. Depois de cadastrada, a gente pode clicar em inserir conexões. Ele vai inserir todas as conexões, né, que eu utilizei. E eu posso também clicar ali para poder inserir no CAD. Vou clicar em inserir no CAD. E ele vai lá para o CAD com todas as informações de conexões, né, tanto para poder inserir também a nossa legenda. Eu não quero utilizar, né, isso no meu projeto, apenas as informações, então eu vou esconder ali a minha layer de conexão. Vou clicar ali para esconder. Ela não escondeu ainda. Eu vou clicar, né, ali nela e vou ver qual a layer que ela está. É conexão mesmo, vou clicar ali no solzinho para poder esconder de vez. E agora eu vou mostrar como funciona o botão de informa. É só clicar em informa, clicar, né, no item ali do nosso software e ele traz também as informações do item, né? Aqui a ficha de dados, podendo inserir também essa imagem no CAD, né, no Hydro, selecionar no programa e utilizar novamente. Agora nós temos também os outros dois botões de chave e de cota automática para poder, né, criar ali a nossa base do projeto. Eu vou clicar em cota automática. Aqui você consegue cotar os tubos, os aspersores, as válvulas, os controladores, né, as cotas de nível. Vamos clicar em cota tubos para poder deixar ali as informações do meu tubo no projeto. É só selecionar e dar Enter. Aqui já aparece ali, né, o tamanho dos meus tubos. Aqui em cima tubos de 20. Aqui embaixo também tem uns tubos de 32. Então as informações de tubos nós já temos aqui no nosso projeto. Agora eu vou inserir, né, chaves
para trazer as informações. Vou clicar em chave, vou selecionar um item, vou clicar na minha válvula, vou dar outro clique fora, mais um clique e o outro clique para poder criar ali a minha chave. Vou clicar na chave novamente, um clique de onde inicia, né, a minha chave, um clique mais um pouco para fora e no final ali, da onde eu quero inserir a chave. Agora eu vou selecionar também um aspersor, vou clicar aqui no aspersor, vou clicar onde eu desejo iniciar a minha chave, um pouquinho para fora e no finalzinho para inserir a chave, vou fazer isso, né, em alguns itens para poder trazer informações. Agora eu vou, por último, colocar a informação nesse tubo. Vou clicar no tubo. E aqui também trago, né, as informações, né, de cada item ali. Agora, nós vamos partir, né, para o próximo, que seria criar ali a nossa prancha, tá? E agora eu vou começar a criar as nossas tabelas. Vou clicar em quantifica. Aqui a gente consegue inserir, né, as tabelas separadas, mas eu vou clicar em quantifica e gera legenda para escolher as informações. Vou dar um enter, né, para poder abrir a janela de legenda. Aqui a gente está com os pintores selecionados. Eu vou clicar em tubos. Em tubos eu tenho as informações de todos os tubos utilizados e aqui as informações que eu quero que apareça na minha tabela. Vou selecionar símbolos, código, o comprimento e a quantidade vou deixar, o tipo e vou tirar detalhes. Na lateral ali a gente tem também as opções de formato e dados. Na parte de cima a gente tem o botão de insere legenda e fecha, né, a janela, e o botão de insere a legenda, né, e a janela permanece aberta, se você quiser continuar a utilizar. Aqui em gerar orçamento, né, ele abre o cálculo com o orçamento do seu projeto, e aqui também os botões de selecionar no CAD, só clicar, né, para poder selecionar no CAD. E no caso, os botões também de alterar as colunas, só clicar nele, você consegue nomear novamente, né, essas colunas que estão criadas ali do software. Aqui em detalhes você consegue também alterar ali os detalhes do item. A calculadora, que ele abre do seu computador, e o informa, você clica e ele informa ali também as informações do seu item. Vou clicar para inserir a legenda. Vou clicar ali onde eu quero inserir no meu projeto. Ali tem meus tubos listados, vou voltar para minha janela, vou selecionar os aspersores. Vou também tirar as seleções de algumas informações que eu não quero que apareça na minha tabela. Lembrando que ali em Default você também consegue, né, salvar essas informações que eu estou retirando aqui e deixar, né, no caso, uma tabela já configurada. Aqui eu acabei de inserir também a tabela dos meus aspersores. Vou voltar, né, para minha janela e vou inserir o próximo. Vou clicar em válvulas. E aqui eu vou selecionar também, vou tirar a seleção do código. E também dos detalhes. Vou clicar em inserir e vou fazer isso, né, com os meus outros itens. Vou voltar para minha janela e dar sequência aí.
Agora eu vou ajustar ali a minha tabela para ficar todas certinhas ali na mesma direção. Aqui já vou deixar ajeitado, né, para nossa prancha. Vou colocar essa maior na parte de cima para poder encaixar ali na parte de cima do projeto também. Aqui já criei ali um layout ali das minhas legendas. Vou só mover um pouquinho para cima para ficar na mesma linha do projeto, na parte de baixo. Aqui também vou inserir, né, outras coisas ali. Agora nós vamos inserir as informações. Vou dar uma olhadinha nos detalhes. Aqui a gente não tem muitas informações de detalhes dos itens, vou para fotos. Aqui temos as fotos dos tubos, mas eu não vou inserir. Vou inserir uma de aspersor, vou clicar nela, ali para poder inserir. A mesma coisa da legenda, vou clicar na onde eu quero que insira. Cliquei ali no meu projeto, vou passar para a próxima. Aqui eu já estou inserindo uma de válvula. E vou ajustar o tamanho ali, para ela ficar corretamente todas certinhas, né? Ele vai inserir ali de acordo com o zoom da sua tela. Vou aumentar um pouco. E aí eu vou inserir ali todas as minhas imagens e depois eu ajusto certinho todos os tamanhos. Eu vou voltar e vou inserir as imagens dos outros. Vou apagar essas letras, deixar só as imagens. E agora eu vou também ajustar certinho com o tamanho, de acordo com o snap ali, para ficar todos do mesmo tamanho, né? E na mesma linha. Vou fazer o mesmo com as outras. E alinhar todas. Alinhei todas, agora eu vou ajustar elas ali debaixo da minha legenda. Agora tá tudo certinho e a gente pode partir para poder criar a nossa prancha. Aqui eu apaguei, né, a minha viewport para a gente criar uma nova. E agora a gente vai naquela aba que eu já tinha falado, que é a aba de extras, né? E vou clicar em Paper Space. Aqui a gente tem as informações do formato do papel, em horizontal e vertical. Vou clicar em avançar. E aqui a gente tem o formato do papel. Eu vou utilizar o A2 horizontal.
no lado a gente tem a nossa linha de margem, eu vou deixar o padrão, e aqui ele está marcado para poder desenhar, né, a minha linha de margem. Vou clicar em avançar, e aqui a gente tem as nossas escalas. Eu vou utilizar a escala de 1 para 100 mesmo, e a posição da viewport, eu vou utilizar também o padrão, né, então você pode alterar se você quiser. Vou clicar em avançar, aqui a gente tem as nossas legendas. Você pode colocar sem legenda, aqui a gente tem as opções de legenda do nosso software, mas você pode incluir, né, a sua, ou excluir também alguma existente. Eu vou selecionar essa e vou clicar aqui em avançar para poder criar a nossa viewport. Aqui ele já criou, né, ali a nossa prancha, aqui são as linhas da margem e aqui a nossa viewport. Eu vou clicar nela para poder ajustar. Vou ajustar ela ali dentro da nossa margem. Agora eu vou puxar para poder deixar ela ali bem no cantinho. Vou dar 2 cliques dentro. Vou digitar PAN no teclado para poder arrastar um pouquinho ali a nossa planta, né? Então, vou arrastar sempre com PAN, porque ele já está ali na nossa escala de 1 para 100 para poder não alterar, né? Então, não pode clicar nem em zoom para não tirar a escala. Vou ajustar ali porque tá faltando um pedacinho. E agora eu vou digitar viewport no teclado para poder criar uma nova viewport, para a gente colocar detalhes da nossa planta. Vou clicar em viewport, vou selecionar ali a área que eu vou criar essa viewport. Aqui abriu uma nova viewport, vou dar 2 cliques dentro e eu vou colocar o zoom, né? Z de zoom, vou digitar 1000/75 XP, que vai ser a nossa nova escala, né? Escala de 1 para 75. Vou digitar PAN para poder arrastar ali, para poder encontrar a nossa planta. Que eu vou colocar um detalhe da parte do nosso canteiro posterior. Vou posicionar aqui. Vou dar um ESC, dar 2 cliques fora, para poder selecionar ali nossa viewport e diminuir ela um pouco, para deixar só canteiro. Vou dar 2 cliques dentro agora e vou nessa janelinha, né, da layer, eu vou apagar todas que eu não quero que apareça, que são as de paisagismo. Vou deixar só as informações de irrigação. Então, na hora de plotar, né, ela não vai plotar essas que eu estou apagando. Eu vou apagar as achuras, né, dentro das questões de irrigação, também para conseguir visualizar melhor as informações dos tubos, né, que vão aparecer ali. E o resto eu vou apagar tudo. As chaves eu vou deixar, os arcos também. Agora eu vou dar 2 cliques fora, vou selecionar e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para colocar o nosso canteiro da parte frontal. Vou clicar aqui. Vou dar 2 cliques dentro e agora eu só preciso posicionar, né? Porque como eu copiei da viewport anterior, ele já tá com os modos de plotagem ali selecionados, né? Excluindo as de paisagismo. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para aparecer todo até o canteiro ali da calçada. Vou dar um clique para poder arrastar um pouquinho para baixo, para dar um espaço ali entre elas. E agora a gente já criou ali os nossos detalhes. E agora eu vou criar a minha viewport de legenda. Eu vou copiar também. Vou abrir a viewport aqui, vou dar 2 cliques dentro e vou buscar aqui a nossa legenda. Aqui eu já posso utilizar o zoom, né, o scroll do mouse, porque eu não vou colocar com uma escala específica, eu vou só encaixar ali a minha legenda naquela área ali em cima. Já selecionei certinho e vou ajustar o tamanho da minha viewport. Aqui na lateral eu vou fechar um pouco, porque tá aparecendo um pouco ali da nossa planta. Vou ajustar aqui.
para ficar bem no centro e vou fechar um pouquinho para não aparecer a nossa planta ali naquela viewport. Agora a gente já tem os nossos detalhes, a nossa planta e a legenda. Agora a gente vai inserir as imagens que eu tirei lá do dimensionar. Vou abrir minha pasta, vou, arrasto ela para dentro do projeto. Aí eu preciso, dar um clique. Ele vai pedir o tamanho ali da imagem e a direção que você quer inserir essa imagem. Vou girar para ela inserir, para cima certinho, depois eu ajeito ela na minha prancha. Vou clicar no orto para ela poder ficar retinha. Vou clicar nela, no Move, e vou posicionar ela ali dentro da minha prancha. Vou clicar na outra também e vou fazer o mesmo. Arrasto ela para dentro do projeto, dou meu primeiro clique, ajusto o tamanho, ajusto a direção, vou digitar Move ali no teclado, o comando para poder mover ela ali para o local certo. Agora eu já tenho as minhas duas imagens que eu tirei de dimensionar. E agora eu vou posicionar. Eu vou selecionar também as minhas layers para poder conseguir visualizar melhor a imagem, como ela vai ficar. Excluir ali as layers da viewport. Vou posicionar ali onde eu quero e vou colocar outra do mesmo tamanho. Vou mover ela certinho e vou aumentar o tamanho. Para que as duas fiquem do mesmo tamanho e juntinhas ali no projeto. Aí ali já ficou do jeito que eu queria. Vou voltar ali com o formato, que é a layer que é a minha da viewport. Vou selecionar as viewports e vou colocar todas na layer 0. Vou selecionar aqui a layer 0, para que eu possa apagar também, para não aparecer na hora de pilotar. Então agora todas estão no layer 0 e na hora de pilotar eu vou apagar aquela layer ali. Então aí ela vai pilotar dessa forma, sem aparecer as linhas ali de contorno. Agora eu vou selecionar a minha layer formato para eu poder criar ali o meu símbolo de corte. Vou fazer o corte ali do meu detalhe. Aí eu vou desenhar, o primeiro e vou digitar ali, vou utilizar o orto para ficar retinho. E depois que eu finalizar essa, eu vou copiar para poder colar nos outros, Então, eu vou copiar, vou clicar aqui, dar o Ctrl C. Só ajustar. Vou selecionar, dar Ctrl C e dar Ctrl V para colocar nos outros lados ali dos meus cortes. Nesse de baixo, como é mais largo, eu vou aumentar um pouquinho nas laterais. Vou diminuir um pouquinho esse. Agora tá certinho. Vou voltar com minhas layers da viewport e vou ajustar ali para ficar tudo certinho nos tamanhos, para não ficar com muitos espaços, porque eu quero colocar também a minha legenda dos detalhes, então eu vou dar um espaço maior.
Vou ajustar um pouquinho para ficar na mesma linha ali. Porque eu preciso de um espaço um pouco embaixo para poder colocar a minha legenda. Agora eu vou inserir minha legenda, vou clicar em multitexto, vou selecionar a área ali do texto, vou clicar e agora eu vou digitar a minha legenda, vou colocar planta baixa humanizada. Vou dar um OK, vou ajustar ali no centro da minha planta baixa. Agora eu vou dar Ctrl C e vou copiar para as outras, né? Aqui eu vou digitar canteiro frontal. Vou dar OK, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou colar aqui. Aqui eu vou digitar canteiro posterior. Vou dar OK. Agora eu vou colocar o nome dos meus detalhes. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou ajustar aqui o canteiro, né, e a minha linha de corte para ficar bonitinho. Tudo certo, agora eu vou colocar o nome dos meus detalhes. Vou copiar, dar o Ctrl C, Ctrl V. Vou clicar aqui, dar 2 cliques. Vou selecionar e vou colocar caso crítico, setor A1. Vou dividir aqui, vou dar OK. Vou posicionar melhor aqui no meu projeto. Desse também eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui de baixo eu vou colocar só o setor, né, A3. Vou dar OK. Então aqui já coloquei, né, os textos que eu queria e vou preencher aqui a minha legenda. Aqui é uma legenda de informações do projeto, então a gente tem o título, o local, o proprietário, o projeto, né, a ART, a escala, a data, né, o desenho, o conteúdo da folha e o número da folha. Eu vou colocar aqui as informações aleatórias, mas você pode colocar, né, depois as informações do seu próprio projeto. Aqui eu vou colocar minha escala de 1 para 100 e 1 para 75.
por final, o número da minha folha. Folha 01. Vou posicionar. E agora a nossa prancha já está criada. Agora pode digitar, né? Ctrl P no teclado e configurar as formas de plotagem. Vou escolher Print PDF, escolher a folha A2 horizontal. Aqui o layout está certinho, a escala 1:1, e vamos selecionar a CTB da UE. Aqui vamos selecionar Landscape para poder ficar na forma horizontal e as informações de plotagem, né, que são os estilos, as transparências. Aqui a gente clica em aplicar para poder aplicar o formato, né, da folha 2. Aqui a gente tem a opção de prever, né, o preview para poder ver como fica, e o print para poder extrair o PDF. Podemos nomear o arquivo, né, escolher a pasta e clicar em salvar e fechar, e nosso arquivo já está salvo, né, nosso arquivo PDF. Aqui na engrenagem você tem as configurações do sistema, aqui no padrão e o personalizado, né, se você alterou alguma coisa. Vou clicar em configurações. Aqui em configuração do sistema nós temos as informações do CAD que você utiliza. As opções de desenho nós temos as configurações, né, do nosso banco de dados, de cotejo, de textos, né, as configurações de chave, né, que a gente inseriu, que nem ali usar um bloco ou usar a seta como eu utilizei, indicativa. E aí você pode alterar e salvar, isso a gente também tem dica técnica. Aqui a gente consegue, né, se você tiver mais de uma tela, você consegue selecionar qual tela vai utilizar, né? Aqui a gente tem o botão de interrogação para dúvidas e minimizar e maximizar. Eu vou clicar aqui em Visual Plan. Caso tenha o pacote que inclui o programa Visual Plan, poderá abrir, né, esse projeto no nosso software e ver como fica, né, esse projeto em 3D. Aqui a gente já está abrindo o Visual Plan. Aqui já está abrindo o Visual Plan e podemos ver que temos as informações de irrigação e paisagismo juntas, já que nesse projeto o paisagismo também foi feito com o nosso software Auto Landscape. Em formatação, eu vou só elevar ali o meu telhado para a gente conseguir visualizar melhor. Subir ali o meu telhado. Aqui a gente consegue ver, né, a casa, os nossos tubos aqui de irrigação, né, aqui no lateral. Eu vou clicar em Visual Render, aqui você consegue, né, renderizar a imagem. E aqui em mostrar o setor, você consegue ligar esse setor. Vou clicar no setor A3, que é o nosso setor da parte frontal, e aqui na parte de trás também, ó, a gente consegue clicar em mostrar o setor. Vou selecionar o setor A1 e consegue ver o setor funcionando assim como, né, no 3D lá do dimensionar. Aqui a gente consegue ver ele trabalhando. Voltar aqui para frente, vou ligar o meu setor A3 e aqui, né, na parte de renderização você consegue gerar, né, as imagens aí com paisagismo e setores ligados. Qualquer dúvida pode assistir a aula introdutória do visual e esse é mais uma aula introdutória do Hydro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.